Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre o sistema de abastecimento. Nada mais do que um resumo do abastecimento em Paranaguá, como que funciona, tanto da parte das leis um pouco, como na parte prática também. Paranaguá é um município localizado no litoral do Paraná, fundado em 1648 e é a cidade mais antiga do Paraná e é a principal cidade do litoral paranaense. De acordo com a estimativa feita pelo IBGE, em 2018, Paranaguá possuía uma população de 157.378 habitantes e é a 10ª cidade da lista dos municípios do Paraná por população. Detém um PIB de 7.200.842.000 reais, que é o sexto maior do estado. Seu porto é a principal atividade econômica. Bom, não tem como falar de saneamento em Paranaguá sem falar da Iguá Saneamento, né? A Paranaguá Saneamento foi adquirida pela Iguá Saneamento em 2008, através de um contrato de concessão. Em novembro de 2011, o contrato de concessão foi alterado e prorrogado o prazo em 240 meses. Portanto, o prazo da Iguá Saneamento vai até 2045, 30 anos. O contrato de concessão envolve os serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário para cerca de 155 mil pessoas. A companhia fechou em 2022 com um volume faturado de 6,8 milhões de metros cúbicos e um volume faturado em esgoto de 4,97 milhões de metros cúbicos. Então agora a Iguá Saneamento é uma companhia brasileira que controla a Paranaguá Saneamento. Atualmente, a empresa opera em 6 estados brasileiros, através de 15 contratos e 3 PPPs, sendo as suas maiores concessões em Paranaguá, Cuiabá, Rio de Janeiro, e a operação do Bloco 2 da SEDAI, que é do Rio de Janeiro, que foi iniciada em 2022. Vale notar também que em julho de 2017, a IG4 Capital fez a aquisição da companhia. E então agora a maior parte dos donos são estrangeiros, né? E a CAGEPAR é a agência reguladora da Paranaguá Saneamento. Então, quaisquer problemas que você tenha com a Iguá Saneamento, daí no caso você tem que ir no escritório lá da CAGEPAR, fazer uma reclamação. Agora a gente vai falar sobre estações de tratamento e captação d'água, né? A captação d'água para o sistema de abastecimento de Paranaguá é feita nos mananciais do Rio Ribeirão, Santa Cruz e Miranda, localizados no Parque Nacional Santa Hilária Lange e na Estrada das Colônias, que atende 98% da população. A Eta Colônia, aqui a gente tem as imagens da Eta Colônia, né? Que é a maior, né? Maior captação de Paranaguá. E agora a gente vai ver as outras. Essa é a Eta de Alexandra, né? É o distrito de Alexandra. Então ela atende uma população menor. Agora a gente vai falar da Ilha do Mel e das Etas lá. A Ilha do Mel é uma ilha situada na embocadura da Baía de Paranaguá, no estado do Paraná, e de acordo com o IBGE, a sua população em 2010 era de 1.094 pessoas residentes. A Ilha do Mel é um ponto turístico de muita importância no estado do Paraná.
Muitas das pessoas consideram que a ilha tem as melhores praias do estado. A ilha, que faz parte do município de Paranaguá, é administrada pelo Instituto Ambiental do Paraná, o IAP. Não é permitido atração animal ou a motor na ilha. Existem muitas áreas onde não é permitido a presença de visitantes. A ilha possui 4 pontos turísticos de destaque. Ao norte, a Fortaleza, ao centro, Nova Brasília, o Farol das Conchas e ao sul, as Encantadas. E a ilha no verão ela tem a capacidade limite de 5.000 pessoas, justamente para preservar e por conta dos recursos, né? Um deles é a água. Não só no verão, mas como no ano inteiro. Mas no verão, que é a época que é comum chegar nessa capacidade máxima da ilha. Então vamos ver as etas da ilha. Possui 2 etas, uma na Encantada e outra em Brasília. E na temporada são usados reservatórios extras, que são utilizados para atender a demanda da população, sendo como colchões d'água inflados. Aqui na imagem a gente consegue ver esses colchões que são inflados com água. E aqui lateral aqui na direita a gente consegue ver as imagens de onde que elas estão, as outras 2 etas, fora esse reservatório externo aí. Voltando para a maior parte da cidade, Paranaguá, a gente agora vai falar sobre as ETS, Estações de Tratamento de Esgoto. Paranaguá possui 3 ETS, sendo assim chamadas de Et-Imboguaçu, Et-Cominese e Et-Samambaia. Como a gente pode dar uma olhada nas imagens aqui, elas são bem conhecidas, né? Provavelmente todo mundo que mora em Paranaguá já viu pelo menos essa aqui do meio. As outras partes do município, como Ilha do Mel, Valadares, etc., não possuem ETs. Então, todo o esgoto é despejado nas redes fluviais, onde tem, e no próprio mar, no próprio rio Tietê. E agora, no nosso trabalho, a gente vai tratar sobre mapas nessa parte. E o primeiro mapa que a gente vai ver é o mapa da adutora. Ela sai lá da colônia e vai até o centro da cidade, lá na sede da Iguaçaneamento. E a espessura dela é mais ou menos 600 milímetros. Como a gente pode ver, ela corre a cidade toda. Redes de distribuição. Essa é a primeira parte que a gente já viu, que é a adutora cruza a cidade. A cidade ela possui 37.700 ligações aproximadamente. Esse número ele varia, uma vez que tem corte sendo realizado direto e também novas ligações. E também esses dados aqui, eu não sei precisar de qual época mas na época da pandemia ficou quase 2 anos sem realizar corte. Então isso também provavelmente deve estar influenciando nesses dados. Mas ocorre um superávit de mais ou menos 500 ligações por ano. 40% de perdas. É um número, como a professora citou, é um número regular aí, não está nem abaixo nem acima dos municípios. Esse perdas aí é feito... Voltando, a perda ela tem um setor específico de pessoas que ficam procurando infrações gatos o tempo todo, porque é um número muito importante para a empresa combater as perdas. Atende 100% das áreas regulares tratadas com água potável e 98% da cidade em área regular é atendida pela coleta e tratamento de esgoto. Esses são os números que eles divulgam. E essa aqui é a rede de distribuição de Paranaguá e vamos fazer alguns adendos. Os locais onde tem ruas ali no mapa, mas não estão contemplados no mapa,
Uma vez verificado no mapa que o imóvel está localizado em uma área regular, é feito um cadastro dos moradores, os quais desejam realizar ligação. Então, a companhia inicia um projeto de ampliação de rede. Essa ampliação possui um custo bastante elevado, porém, no decorrer dos anos, a companhia consegue recuperar o investimento. Caso o local já possua asfalto, muitas das vezes é necessário cortar o pavimento, e então é emitido um ofício para o setor de urbanismo da cidade. Esse processo pode levar meses e até anos, a depender do bom estado do asfalto. É expressamente proibido cortar o asfalto sem informar a prefeitura. Mesmo que seja para a manutenção, possui uma conta altíssima. Então, quando o asfalto ele já está bem deteriorado, é mais provável que a concessionária consiga liberar o corte. Caso contrário, se for um asfalto novo, vai depender de algum tempo ainda. Rede coletora pluvial. Os tipos de sistema unitário consiste na coleta de água pluviais e de esgotamento doméstico em um único coletor. Havendo apenas uma única rede, o sistema unitário pode ser implantado a partir da tubulação da drenagem pluvial existente. Essas redes elas são administradas pela prefeitura. Válvulas redutoras de pressão. As válvulas redutoras de pressão pilotadas são dispositivos que reduzem a pressão de entrada a uma pressão de saída constante, independentemente das variações normais de pressão do sistema. Quando não há consumo, a válvula se fecha. Algumas delas são remotas e outras existe a necessidade de ser fechada de forma manual. Rede de esgoto. Alguns pontos da cidade ainda não possuem esgoto. O sistema funciona bem em boa parte pela gravidade. Porém, algumas poucas áreas não possuem cota disponível, menos que 1% da cidade. Outro fator impeditivo é o fato de possuir o mesmo problema do corte de pavimento. A companhia de drenagem tem avançado muito em relação às redes de esgoto, uma vez que cada logradouro interligado é adicionado 100% ao valor da água como taxa de esgoto. Assim que passada a rede, o morador já no mês seguinte ele é obrigado a pagar. Os demais locais que não possuem rede muitas das vezes são interligados nas redes pluviais. Descargas da rede de água. As descargas são pontos nas redes e adutoras em que é possível expelir a água daquela determinada tubulação. A medida é importante para evitar que a água em condições não adequadas para consumo chegue à população e ocorre em geral após a realização de alguma manutenção no sistema. Após a manutenção, a água é expelida para não acabar não indo água suja para as redes. Distritos de medição de consumo, os famosos DMCs. Os DMCs são áreas de medição e controle perfeitamente delimitada e permanentemente isolada. Isso significa que, em cada zona da divisão, se passa a controlar a vazão na entrada de cada área. Um dos maiores desafios de uma concessionária de saneamento básico é o controle das perdas de água. E este é um assunto recorrente aqui, mas você se lembra a diferença entre as perdas? Elas podem ser divididas em dois tipos: perdas reais, quando o volume inicial de água disponibilizado pelas operadoras é desperdiçado durante o processo de distribuição, e perdas aparentes, quando, apesar da distribuição de água atingir o consumidor final, o produto não é cobrado adequadamente, seja por problemas técnicos na medição ou por fraude do consumidor. Os DMCs também ajudam em casos de rompimento nas redes, onde é possível parar a distribuição em apenas um local. Centro de Controle Operacional, CCO. O operador fica a cargo das seguintes demandas: monitorar e controlar através de câmeras todas as unidades operacionais e dispositivos, booster,
Estação Pressurizada de Água Tratada, VRPS, que são as válvulas redutoras de pressão, Estação de Tratamento e Esgoto e Água, macromedidores, centro de reservação, pontos críticos de pressão, atuadores elétricos e etc., visando o correto funcionamento da operação. Realizar manobras em válvulas e registros manuais nos sistemas de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário, conforme a necessidade operacional. Geralmente, os reservatórios são enchidos na madrugada para o consumo diário da população, e a pressão é controlada ao longo do dia e também para não haver rompimento de rede nem extravasamento do reservatório. Quando ocorre uma manutenção, a pressão é reduzida ou cessada para a execução do serviço pelo operador de CCO. Na maior parte do dia, o operador sempre busca manter a pressão em torno de 10 MCA. Aqui mais uma imagem do CCO para a gente ver. E essa aqui foi a foto da inauguração. Hoje em dia o CCO já possui mais de 10 telas. Que daí tá tudo, os reservatórios e tudo mais, tá tudo nos painéis. Porto de Paranaguá. Bom, vamos resumir um pouquinho aqui. É o porto exportador de produtos agrícolas do Brasil, é o maior, com destaque na soja. E no ano de 2017, o Porto de Paranaguá movimentou 38 milhões de toneladas e uma receita cambial de 18 bilhões de dólares. O porto está aberto a turistas, estudantes e empresários. E é aqui onde estão os grandes consumidores de Paranaguá. Demais ilhas. Demais locais possuem sistemas de águas próprios e independentes da Paranaguá Saneamento, como é o caso de Piaçaguera, na imagem que a gente pode ver que ela é em frente ao porto, e Amparo, que coletam água de uma cachoeira e utilizam uma caixa de 30 mil litros. Um cuidador cobra uma taxa de R$ 15 dos moradores para manutenção e bombeamento da água.